Olá! Olá, olá! Bom dia, meus amores! Bom dia! Sejam bem-vindas ao nosso café com aroma de mulher. Hoje uma live inédita para você que deseja ser transformada, para você que deseja viver uma vida transformada, uma vida única, uma vida preciosa. Hoje nós estamos aqui para fazer essa live. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje eu quero falar com vocês sobre a exaustão da mulher nos dias atuais. Quem aí anda cansada, sobrecarregada? Quem aí anda ansiosa? Nós mulheres temos vivido muito isso nos dias atuais. Cansadas, sobrecarregadas, irritadas, descontando tudo em todos. E a exaustão tem se tornado algo muito forte na vida das mulheres. Então vamos lá. Quero contar para vocês uma história, uma história que aconteceu há 2000 anos atrás, de fato verídica, e uma história que cada vez mais está presente, ela está presente nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Então vamos lá, há muito tempo atrás, Jesus ele estava passando, por uma cidade, por um povoado. E nessa cidade, quando ele passava, ele e seus discípulos, a multidão, as pessoas sempre queriam saber quem era aquele que estava passando, queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. As pessoas ficavam assim, empolgadas, para saber quem era Jesus, para conhecê-lo. E nesse povoado, nessa pequena cidade, quando Jesus ia passar, logo, apareceu uma mulher chamada Marta. Então essa mulher, ela foi até Jesus e convidou Jesus para estar indo até a sua casa, para hospedar Jesus na sua casa. E aí Jesus aceitou, chegou na casa de Marta. E Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria. Então quando Jesus, ele entrou ali na casa de Marta e encontrou Maria, eu penso que naquele momento, Jesus entrou, ele olhou as coisas, ele começou a ver os detalhes ali de tudo que tinha. Ele sentou e logo Maria se sentou junto com Jesus, ela sentou aos pés de Jesus. Marta, porém, ficou ali, preocupada em servir Jesus, preocupada em dar o seu melhor, porque quando alguém vai à nossa casa, o que a gente faz? A gente quer entregar o melhor, a gente quer fazer uma boa comida, a gente quer servir aquela pessoa, a gente quer que a pessoa se sinta confortável na nossa casa, a gente quer que aquela pessoa se sinta acolhida ali na nossa casa. E foi assim, que Marta fez. Marta se preocupou em dar o melhor para Jesus. Porém, Maria não. Maria ficou sentadinha ali, Ela tirou aquele momento para ouvir e para ver o que Jesus ia falar, o que Jesus iria ensinar. Então, quando Maria estava ali sentada e Marta naquela correria, o que logo aconteceu? Logo Marta deu o grito, e falou assim: Jesus, será que você não está vendo, ali que Maria está sentada e eu estou aqui servindo, fazendo um monte de coisa, querendo dar o melhor, e Maria não está me ajudando. Diga para ela vir me ajudar. E Jesus, ele olha para Marta e fala: Marta, Marta, você anda muito preocupada e ansiosa, te ocupa com coisas demais. Porém, somente uma agora é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Então, quando Jesus fala isso para Marta, eu penso que foi um choque de realidade, Porque, de fato, Marta, ela estava muito ansiosa, Marta, ela estava muito preocupada. Maria, não. Maria, ela ficou ali quietinha. Então, quando nós olhamos para essa história, de Marta e Maria, que está na Bíblia, nós percebemos o quanto essa história ela tem se tornado atual nas nossas vidas. Por quê? Eu quero mostrar para vocês uma imagem de uma mulher. Quando nós olhamos para essa imagem, o que a gente percebe aqui nessa imagem? Existe uma mulher,
né, que tem aqui um monte de coisa que ela carrega, né? Ela carrega o trabalho, ela carrega os afazeres domésticos, ela tem os seus filhos que ela precisa cuidar. Então nós vemos uma mulher que está aqui nutrindo, dando o seu amor, acolhendo, né, o seu filho, porém com uma realidade imensa nas costas. E às vezes nós, nas nossas vidas, somos assim. Nós temos uma realidade onde nós precisamos nutrir, nós precisamos acolher, nós precisamos entregar o nosso melhor. Só que o que acontece? Nós temos uma série de obrigações nas nossas costas. Nós precisamos dar conta do trabalho, nós precisamos dar conta da família, dos afazeres domésticos, nós precisamos dar conta dos nossos filhos e uma série de coisas que precisamos cada vez mais, né, fazer e contribuir no nosso dia a dia. E o que isso faz quando a gente olha para essa mulher que tem um monte de coisa, que tem uma pilha de afazeres em cima dela? Nós vemos cada vez mais mulheres cansadas, mulheres estressadas, mulheres irritadas, mulheres que chegam do trabalho já querendo descontar o seu dia nos filhos, no marido, mulheres que não sabem desfrutar dos momentos que muitas vezes ela pode ter. Então, cada vez mais nós vemos nessa sociedade mulheres o quê? Exaustas, no limite da exaustão. E quando nós vivemos no limite da nossa exaustão, o que temos? Mulheres doentes, depressivas, mulheres que sentem dores de cabeça demais e não sabem o porquê, mulheres que têm quedas de cabelo e não sabem o que está acontecendo, e muitas vêm falando assim, é pós-Covid, né? Eu tô com meu cabelo caindo depois que eu tive Covid, tudo bem. Mas muitas vezes, todos esses sintomas também vêm da exaustão que a mulher tem vivido hoje. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje nessa live. Esse motivo, esse porquê que as mulheres têm vivido no limite da sua exaustão. Então o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que você entenda de fato que ser generosa não significa se prejudicar. Aqui na história que eu contei para vocês de Marta e Maria, né? Marta, ela queria ser generosa, ela queria agradar Jesus, ela queria estar naquele momento ali para acolher Jesus, para entregar o seu melhor. Porém, o que aconteceu? Marta, com a sua boa generosidade, Marta, com a sua boa intenção, ela acabou se prejudicando. Por quê? Porque quando ela estava ali naquele momento de servir, de preocupar com as coisas da casa, ela esqueceu da boa parte. Ela esqueceu de sentar e ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, quando Marta ela está ali naquela euforia e ela percebe que ela está sozinha e que Maria não estava ajudando ela, o que acontece? Ela fica revoltada. Ela fica ali, né, daquele modelo assim, gente, eu estou aqui fazendo tudo, porém Maria não está me ajudando com nada. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós vamos estar ali dando o nosso melhor, fazendo o que a gente pode, e a gente vai perceber que as pessoas nos deixaram só. E aí vem o peso, vem a exaustão. Então, Marta, ela percebeu isso. Então, eu quero passar para vocês, não deixe que a generosidade, não deixe que a boa intenção, isso prejudique vocês. Há momentos e momentos. Tem momentos da gente ser generosas, há momentos que vamos dar o nosso melhor, há momentos que vamos ajudar, há momentos que vamos acolher, mas há momentos também que vamos sentar e vamos ouvir. Há momentos que precisamos entender que não podemos nos prejudicar, porque se nos prejudicamos, acabamos descontando isso em outras pessoas. Então isso não pode acontecer. O segundo ponto aqui que eu quero falar com vocês, minha colinha tá aqui, gente. Então se eu olho aqui, é por causa da minha colinha, para mim não esquecer, porque é muita coisa que eu separei aqui para vocês, para passar para vocês esse conteúdo. Não desconta o seu cansaço nas pessoas. Já viu aquelas mulheres que chegam em casa depois de um dia longo de trabalho, depois da correria, depois dos seus afazeres, e aí você fica nervosa, estressada, né? Depois que você chega ali num dia que você viu que você não conseguiu fazer tudo, porque é normal, vai ter dias que a gente vai acordar e vai estar ali
E quando chegar no final do dia, a gente vai perceber que não conseguiu dar conta de tudo, porque nós somos mulheres, nós somos seres humanos e não temos a obrigação de dar conta de tudo, porque nós não somos super heroínas. Nós somos mulheres e mulheres cansam, mulheres sentem frustradas e isso é normal. Então não deixe o seu cansaço, não deixe, a sua raiva ser descontada em outras pessoas. Sabe por quê? Porque a escolha foi sua. Olha, eu vejo assim muitas, de nós, às vezes, nós escolhemos muitas coisas. Por exemplo, você acorda de manhã e você tem duas opções. Ou você acorda no limite do tempo, você precisa estar no seu trabalho 8 horas da manhã. Você acorda ali em cima da hora, já toma café correndo, já se arruma correndo e vai pro trabalho, é aquela correria. Ou senão você tem a escolha de acordar mais cedo, de organizar aquilo que você precisa organizar da sua casa, de colocar em ordem, as coisas, para que quando você chegar, as coisas não estejam aquela bagunça, a casa de perna pro ar, que aquela bagunça das roupas, e aí ali tudo se acumula e você precisa fazer. Então, quando a gente escolhe viver com mais inteligência, sabendo administrar o nosso tempo, a gente tira o nosso cansaço e o peso das nossas costas. Então aprenda todos os dias a colocar a sua vida em ordem. Aprenda todos os dias a ter prioridades. Prioridades de acordar mais cedo, prioridades de poder organizar a sua casa, prioridades de poder deixar a sua vida em ordem. Porque assim, você tendo essa organização, você não vai descontar a sua frustração, a sua raiva nas pessoas. Por quê? Porque você vai conseguir equilibrar tudo isso. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é escolha a boa parte. E isso significa, sabe o quê? Priorizar o que é importante. Isso é muito importante, gente, porque o que acontece hoje em dia? Nós mulheres temos, aquele ditado que alguns falam, mulheres é multifunção, sabe fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E nós mulheres conseguimos, Por exemplo, você consegue dirigir e ao mesmo tempo fazer uma maquiagem. Você consegue trocar uma fralda e ao mesmo tempo falar no telefone algo importante. Então nós mulheres somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sim. Só que muitas vezes nas nossas vidas nós parecemos barata tonta. Por quê? Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente acorda, a gente quer arrumar casa, a gente quer arrumar menino para a escola, a gente quer no trabalho entregar todas as metas ali que a gente precisa cumprir e ao mesmo tempo a gente já está preocupada com o que a gente vai chegar em casa e vai encontrar. Então, todas nós mulheres temos isso, A gente tem muitas funções, muitas coisas ao mesmo tempo, a gente quer dar conta de muita coisa. Só que aí chega no final do dia, a gente se depara a uma frustração, Por quê? A gente chega no final do dia, a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente quis fazer, acaba que a gente não consegue cumprir. Porque são muitas coisas, muitos afazeres. E aí chega no final do dia, a gente olha tudo aquilo, A gente começa ali raciocinar e ver como que foi o nosso dia, o que a gente fez, as metas que a gente cumpriu. E a gente começa a perceber que a gente não deu conta de tudo. E aí é onde mora o grande problema. Que aí vem o quê? A frustração. E a frustração vem, sabe o quê? Eu não vou fazer mais. Eu vou desistir. Não compensa eu acordar, não compensa eu correr durante o dia todo, não compensa eu ficar andando pra lá e pra cá, não compensa. E aí a gente desiste dos nossos projetos, desiste de começar uma caminhada, desiste de começar a fazer um exercício físico, desiste de começar uma boa alimentação, aí a gente desiste de poder entregar o nosso melhor na nossa empresa, porque a gente começa a ver que o nosso correr, os nossos afazeres, a nossa correria do dia a dia não compensa. Mas sabe por que a gente começa a ver isso e aí aonde a gente coloca os pés para trás? É porque a gente começa a perceber que existem prioridades. E é esse ponto que eu quero deixar para vocês.
né? Quando a gente coloca prioridade nas nossas vidas, a gente faz bem feito. Maria ali, ela estava no momento que ela poderia ter ido ajudar Marta. Ela poderia ter ido lá, ter feito as coisas dela. Ela poderia ter ajudado a servir Jesus. Só que Maria, ela entendeu que existia um momento ali importante. Havia uma prioridade. Havia um momento que ela precisava entender. Não, se eu não largar tudo, se eu não deixar as coisas ali, as obrigações e o serviço para depois, eu não vou desfrutar do bom momento que eu tenho agora. Por quê? Quando Jesus ele passava na cidade, era uma coisa preciosa, era algo único. Então, quando Jesus ele foi até a casa de Marta e Maria, era algo precioso demais, era algo único demais. Então, Maria ela não podia perder essa oportunidade. Ela não sabe lá se Jesus ia voltar ali de novo na casa delas. Era uma oportunidade única que elas tinham. Então ela queria viver essa oportunidade. Ela queria tirar o aproveito de cada detalhe ali que Jesus queria ensinar. Então por que ela escolheu, né, a boa parte? Porque ela entendeu o que era importante. E o que era importante naquele momento era sentar e ouvir os ensinamentos. Hoje eu quero te aconselhar a você poder colocar prioridades na sua agenda. Eu sempre aconselho para as minhas mentoradas, para as meninas que estão comigo, né, na terapia, que elas tenham uma agenda, uma rotina, onde elas vão colocar aquilo que é primordial, aquilo que é importante no dia a dia delas. Porque assim elas vão conseguindo cumprir as suas metas, as suas obrigações, sem aquela frustração no final do dia. Sabe? Porque existe coisa pior, gente, que a gente ter algo na cabeça, né, de querer fazer, de querer entregar o nosso melhor. E chega no final do dia, a gente pensa assim, poxa, eu não consegui cumprir. Eu não consegui ligar no médico para marcar uma consulta. Eu não consegui marcar no dentista. Eu não consegui levar o meu filho para fazer algo importante. Por quê? Porque a gente não coloca metas. A gente não coloca o que é importante dentro da nossa agenda. E aí é onde a gente fica parecendo o quê? Uma barata tonta. Correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E quando a gente vê, a gente não fez nada. Tá falando que pausou, voltou? Estão todas me ouvindo? Coloquem aí sim ou não. Estão me ouvindo? Ok. Então, quando nós, né, colocamos coisas importantes ali na nossa agenda, para a gente poder cumprir, a gente fica com um peso a menos, né? A gente entende que existem metas, existem momentos de sentar e existem momentos de fazer. Existem momentos que a gente precisa ter para nós, e existem momentos que a gente vai poder ser generosa para os outros. Faz sentido isso para vocês? Quarto ponto, aprenda a dizer não para que você possa ter momentos seus. Gente, isso é libertador. Existem, né, mulheres que não sabem colocar limites, né, na sua vida. Não sabem colocar nãos, né, para as pessoas. Sabe aquelas mulheres que às vezes você está ali, né, elas estão ali com alguma coisa importante para fazer, elas precisam dar conta das suas obrigações, aí liga alguém e fala assim, olha, você pode para mim fazer um favor, buscar os meus filhos na escola? E aí você tá ali com um monte de serviço, a sua casa tá toda alagada de água, você não pode parar ali naquele momento, porque você precisa sair na outra hora, em tal horário, e aí você não pode largar a sua obrigação. Só porque o fato dela não conseguir dizer não, o que acontece? Ela fala, não, eu posso. E aí ela larga tudo, ela vai fazer aquele favor, e quando ela chega, ela já está atrasada para o compromisso dela, ela já não consegue mais dar conta ali dos afazeres domésticos, então ela começa a fazer tudo mal feito, então ela se prejudica porque ela não conseguiu dizer não. Outro exemplo que muitos de nós podemos cometer, né, é
Às vezes nós estamos ali com a nossa família, né, com os nossos filhos, com o nosso marido. E aí o que acontece? Alguém liga e fala, olha, eu preciso de você, eu preciso que você venha aqui e faça alguma coisa. E aí você vai, né, atender essa pessoa e você larga os seus filhos, o seu marido, para poder ajudar outra pessoa. E o que acontece? Você perde aquele momento único ali com a sua família, aquele momento prazeroso. Então, gente, o dizer não, ele é libertador. O dizer não, ele é algo que nos liberta. Há momentos que a gente vai precisar sim dizer não para algumas situações. Há momentos que a gente vai precisar sim dizer não para algumas pessoas. Mesmo que isso doa, mesmo que isso possa prejudicar alguém, a gente precisa dizer não. Porque a gente tem que entender que o não também é libertador para a pessoa que escuta. Além dele ser libertador para nós, ele também é libertador para quem está ouvindo. Porque às vezes essa pessoa que está pedindo algo para você, ela pode muito bem conseguir fazer. Basta ela se organizar. Ela pode muito bem conseguir conquistar alguma coisa. Basta ela se organizar. Então aprenda a dizer não. Marta ali naquela situação, ela poderia dizer não ao serviço, ela poderia dizer não a ser generosa naquele momento e sentar e ouvir, assim como Maria. Mas ela não disse, ela ficou quieta. E aí o que aconteceu depois? Ela estressou, ela surtou e aí ela ficou revoltada com Maria. E às vezes nós somos assim, nós não dizemos os nãos, e aí a gente surta, a gente fica com raiva, e aí a gente começa a colocar a culpa nas pessoas que estão pedindo para nós. E isso, né, não pode acontecer. A gente tem que entender que o dizer não, ele também é libertador e importante. Maria ali, ela tinha a oportunidade de dizer não e ela não disse. Em quinto lugar, Marta só não entendeu qual era a boa parte porque o seu foco estava em agradar tudo e todos. Marta, ela só não entendeu aquele momento, né? Ela só não entendeu o que era a importância daquele momento, aquilo que realmente ela precisava, né, fazer. Ela só não entendeu isso porque ela queria agradar tudo e todos. E nas nossas vidas, muitas vezes pode ser assim. Às vezes nós não entendemos o presente, né, o momento hoje que vivemos, porque nós estamos tão preocupadas em agradar os nossos filhos, agradar o nosso esposo, agradar os nossos amigos, agradar a nossa família, agradar tudo e todos, que esquecemos de nos agradar. Que esquecemos de que há alguém aqui também importante dentro de nós. Há alguém também que precisa ser agradada, ser cuidada, né? Existem mulheres que precisam também. Nós precisamos disso, você precisa disso. Só que muitas vezes não vai existir pessoas para fazer isso por nós. E aí tem que começar de nós mesmas. Nos agradar, nos permitir, fazer por nós. Isso é o importante. Então hoje eu quero te convidar, você mulher que está aqui assistindo essa live. Se você parou um momento do seu dia, se você parou um momento, né, da sua vida corrida e no seu trabalho, eu tenho certeza que é porque você deseja crescer. É porque você deseja viver essa transformação única na sua vida. Aqui no Instagram eu vivo falando sobre a transformação única, sobre ser a protagonista da sua vida. Por quê? Porque isso é essencial. Se nós não começamos por nós mesmos, quem vai começar? Se você não começa por você, quem vai começar por você? Me diz. Então você precisa começar a se cuidar, a se amar. E isso não são palavras, palavrinhas que todo mundo fala e é difícil fazer. Não, são palavras que realmente você precisa praticar. Você precisa aprender a que há momentos que não tem como ser generosa para todo mundo, que não vai ter como agradar todo mundo.
Você precisa entender que, às vezes, descontar o seu cansaço e as suas frustrações nas pessoas não vai resolver o problema. Aprenda a se organizar, aprenda a colocar a sua vida em ordem. Se você não coloca a sua vida em ordem, suas coisas em ordem, como que você quer ser um bom exemplo lá na frente? Como que você quer chamar a atenção do seu esposo? Como que você quer consertar os seus filhos se você não é um bom exemplo? Então, pare de descontar as suas frustrações, o seu cansaço nas pessoas e comece a escolher a boa parte. Comece a entender que você precisa de organizações. Entenda que escolher a boa parte, né, significa priorizar o que é importante na sua vida. Então tenha essa rotina, essa organização de acordar, de organizar a sua vida, né? Às vezes a gente acorda indisposta, cansada, com sono, mas aprenda que quando você acorda e que você começa a fazer, as coisas fluem, as coisas acontecem. Então priorize o que é importante na sua vida. Não fica como barata tonta, correndo para um lado e para o outro. Mas priorize o que é importante. Aprenda a fazer as coisas o que são essenciais. E as outras coisas, elas vão acontecendo. Aprenda a dizer não para as pessoas. Porque o dizer não é libertador. O dizer não é libertador quanto para você e quanto para quem está ouvindo. Porque, como eu disse aqui no começo, não tem como a gente agradar todo mundo. Não tem como a gente querer ser a heroína de todo mundo. Não tem como a gente querer controlar todos da nossa família e colocar ali, ó, para cuidar. Não tem como. Nós somos falhas. Nós também falhamos, nós também erramos, nós também precisamos nos ajudar. Então não tem como você estar ali sempre presente ajudando todo mundo. Então aprenda a dizer não. Seja essa pessoa que vai ajudar o seu não com outras pessoas também. E entenda que Marta, ela quis agradar tudo e todos. E ela acabou perdendo a boa parte. Maria, ela escolheu a boa parte, porque ela priorizou ela mesma. Ela priorizou aquele momento. Então aprenda a priorizar você, a cuidar de você. Aprenda a nutrir você. Se hoje você está aqui é porque você já começou. E começar é a melhor coisa. Não importa como. O importante é começar. Às vezes o seu começar hoje vai ser tirando um momento para você se cuidar. Às vezes o seu começar hoje vai ser tirando momentos para você descansar, para você poder dormir. Às vezes o seu começar hoje vai ser organizando a sua casa, colocando as coisas em ordem. Às vezes o seu começar hoje vai ser lendo um livro. Então aprenda que começar é dar passos e pequenos passos de cada vez. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, mas faça uma coisa ali, outra aqui. Quando você vê, você está vivendo como Maria, está escolhendo a boa parte. Então hoje eu quero passar para vocês nessa live que escolher a boa parte significa priorizar o que é importante. E nesse mundo de mulheres tão cansadas, nesse mundo de mulheres exaustas, nesse mundo de mulheres sobrecarregadas, mulheres doentes emocionalmente, sabe o que está faltando? Elas começarem a escolher a boa parte. Está faltando essas mulheres começarem a enxergar que elas precisam ser cuidadas. Nós precisamos ser cuidadas. Nós precisamos nos amar primeiro. E esse amar, muitas vezes, vai deixar alguém chateado, vai deixar alguém triste. Mas nós precisamos começar a nos amar. Então hoje eu quero incentivar você, mulher. Se cuide, priorize você. Escolha a boa parte, assim como Maria. Escolha as coisas boas para que você possa crescer todos os dias. E crescer e evoluir dói. Dói, não é fácil crescer e evoluir, né? Ser transformada dói. A gente leva pancadas nas nossas vidas, a gente passa por situações que dói, mas a gente precisa crescer.
E crescer muitas vezes não vai ser favorável. Crescer muitas vezes será difícil, mas é necessário. Então escolha esse crescimento. E para você escolher esse crescimento, você precisa escolher a boa parte. E a boa parte significa colocar o que é importante na sua lista. Então hoje você está se sentindo cansada, estressada, sobrecarregada? Para tudo. Coloque na sua lista, na sua agenda, o que é importante para você hoje. O que você precisa fazer hoje. Assim você vai começar a crescer. Crescer de passo em passo. Crescer não querendo ser a barata tonta e sendo essa mulher aqui, ó, carregando o mundo nas costas. Mas você vai começar a crescer com mais tranquilidade. Você vai evoluir sabendo que existem prioridades. Você vai evoluir aprendendo a dizer não. Você vai evoluir aprendendo a colocar limites na sua vida. Você vai evoluir sabendo que escolher a boa parte é priorizar você. É priorizar momentos para você. Então hoje, com essa história de Marta e Maria, eu quero encerrar a nossa live hoje. Foi um prazer ter todas vocês aqui. Sinta o meu abraço, o meu acolhimento por cada uma de vocês. Eu estou aqui para ajudá-las, para incentivá-las e vamos crescer. Vamos nos desenvolver emocionalmente todos os dias. E para isso, entenda que o crescimento muitas vezes vai doer. Sim, vai. Mas ele é necessário para fazermos mulheres fortes, mulheres determinadas e principalmente mulheres saudáveis emocionalmente, tá bom? Então um beijo, até mais, tenha aí um lindo dia e até a próxima live, gente. Tchau, tchau!